recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar nossa sintonia aos altos, à espiritualidade superior, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, sermos gratos por estarmos hoje aqui nessa casa e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos aos benfeitores espirituais dessa casa também, que sempre com muito amor e carinho nos envolvem na sua luz e fluidos, nos proporcionando esse bem-estar físico, mental e espiritual. Mestre, gostaríamos de agradecer ainda pela oportunidade da reencarnação, por ter nos dado essa doutrina, essa bússola norteadora que nos orienta nesse planeta, que nos mostra o caminho a seguir, nos ensina que somente o trabalho no bem, o amor ao próximo e a luta contra as nossas imperfeições que nos tornará seres melhores, conscientes do nosso dever, que é a transformação moral e a busca incessante pelo amor. Mestre, agradecido por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a sua permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado e que assim seja. E hoje temos a felicidade de receber o nosso irmão João Edson. Ele é trabalhador vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, nosso amigo. A palavra é sua. Obrigado, gente.
Tem alguém que está pensando assim, ele não vai falar bom dia de novo. Já falei 2 vezes bom dia, não vou falar pela 3ª vez. E você não vai falar bom dia pela 3ª vez, não vai. Porque como é que eu vou cumprimentar vocês? Erraram. Excelente dia. Quando a gente veio para sair de casa, estava meio nubladinho assim. Como é que eu vou falar excelente dia se estiver nublado, fechado o tempo? Já não está mais. Vocês percebem que uma coisa muda? Tudo muda muito rapidamente. O que era dor, dali a pouco vira consolo. O que era guerra vira paz. O que era doença vira saúde. O que era dúvida vira certeza. Lembra da prece de Francisco de Assis? Se eu trouxesse hoje aqui outra palestra. Não. Os espíritos têm uma maneira engraçada de combinar com a gente, né? Está aqui, não está na outra, está nessa aqui. Vocês verão o que é a paz. Hoje falaremos sobre paz. Mas não a paz do mundo, né? Que o Cristo disse certa feita: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não é a paz do mundo. Não se turbe o teu coração e nem se atemorize. Lembra disso, não? É uma sentença maravilhosa de Jesus para falar dessa paz que todos anelamos. Quando se fala em paz, se pensa na suspensão dos combates da Ucrânia com a Rússia, as 2 Coreias que estão em guerra muito. Vocês sabiam que as 2 Coreias estão em guerra? Vocês sabiam que eles não assinaram o Tratado de Paz? Eles fizeram uma suspensão, não é armistício que chama, uma coisa assim. Eles suspenderam, eles estão em guerra. Vocês não sabiam disso? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em guerra. Eles só estão suspensos por um período, não se sabe até quando. Eles não assinaram o Tratado de Paz. Desde que se separaram lá, do período de algumas décadas atrás. Então, mas não é dessa paz que estamos falando. É também, porque a paz que nós esperamos entre as nações, ela decorre da paz que todos nós anulamos, que vocês vão ver hoje. Não precisa nem ter segredo, né? É a paz dentro do coração. Pronto, já falei. Mas vamos colocar isso como se diz, no papel, para que vocês vejam como que fica mais interessante falar de paz. Porque quando eu falei para vocês, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, estou falando da paz do Cristo. Jesus, um ser tão pacificador e pacificado, que bem rapidinho, uma história bem ligeirinha para vocês entenderem qual é o nosso norte, o nosso exemplo, o nosso modelo de paz. Já faz acho que uns 30 anos, está próximo, se não tiver, deve ter feito já uns 30 anos. Nasceu nos Estados Unidos, no estado de Idaho, Estados Unidos, uma menininha que foi batizada com o nome de Akiane Kramarik, o nome dela. O nome parece meio russo, parece meio ucraniano, Kramarik, um K e K no final também. Essa menina com 4 anos de idade, ela teve uma visão. Ela viu um espírito que apareceu para ela também na condição de uma criança. Olha a inteligência do espírito, né? Para não assustar, talvez, para dialogar melhor com ela, apareceu, conversou rapidamente com ela e disse assim: eu sou um grande amigo teu e a partir de agora nós vamos trabalhar juntos. Um espírito muito elevado. E a partir daquele período, perdão, eu não estava nem programado a contar a história para vocês, por isso não vou lembrar todos os detalhes, mas a partir daquele momento, essa menina começou a desenvolver alguns dons muito especiais, especialmente a pintura. Começou a pintar quadros. Aliás, ela apresentou o que seria o rosto desse espírito para os pais. Ela fez o desenho, apareceu para mim, disse, e falou isso que eu disse para vocês agora. Estará comigo. Uma coisa muito linda que aconteceu. Lindo. E daí esse espírito nunca mais apareceu. Quer dizer, mas ela sabia, na sua subconsciência, enfim, que aquele espírito estava acompanhando ela o tempo todo. O que aconteceu com a Kiane foi o seguinte: ela começou a pintar quadros da natureza, enfim, depois pessoas, enfim, quadros belíssimos, e desenvolveu línguas, 3, 4 idiomas, tudo sozinho, poesia e piano. A menina é um completa, esse negócio, você procura na internet depois, Akiane Kramarik. Eu estou contando uma entrevista que ela deu no canal de televisão. Tudo que eu estou falando para vocês foi ela que falou no canal de televisão. E teve uma vez que ela, muito espiritualizada, ela dizia que eu tenho uma vontade imensa de pintar, já que ela era uma pintora, uma artista, o retrato de Jesus. Mas eu não tenho um modelo, eu não queria copiar esse que tem por aí.
Eu queria pintar um quadro de Jesus mesmo. Ela, sabe aquela coisa de criança? 8 anos de idade. 8. Eu disse 8 anos. E ela tinha o hábito de entrar no seu quarto de madrugada, tipo 3, 4 da manhã, 5 da manhã no máximo, porque pega aquele silêncio gostoso, as ideias fluem mais facilmente, e ela gostava de pintar e escrever, enfim, naquele silêncio do seu quarto. E foi num desses silêncios que ela fez, que ela estava, que ela fez esse pedido. Ela conta. Sabe que o nosso pensamento é um poder imenso, vocês sabem, é um poder gigantesco na cabeça. E essa prece que ela fez, sem saber que era uma prece, na verdade é uma prece, uma súplica, foi atendida. Eu queria tanto pintar o rosto de Jesus, mas eu não queria usar esses modelos que estão por aí. Amanheceu o dia, diz ela que bateram a porta da casa dela. E apareceu um moço que disse assim: oi, eu sou um carpinteiro e vim ser um modelo para o seu Jesus. Eu não sei se ela se distraiu, coisa parecida, eu sei que esse homem foi embora. E ela voltou para o seu estúdio e pintou o rosto do homem. Vocês têm que ver o rosto que foi que ela pintou. Um rosto que lembra muitas pessoas que a gente tem ideia do que seja o Cristo, bem rejuvenescido, bonito. Eu tenho em casa, minha filha me deu de presente. E ela deu a esse quadro, a esse rosto, o nome de O Príncipe da Paz. Eu acho que ele foi vendido, acho que por 100, 100 e poucos mil dólares. Ela vende os quadros dela, porque tem a obra dela. Então, só para vocês ficarem bem curiosos, procurem a Kiane Kramaric e a obra O Príncipe da Paz. E vocês verem que coisa mais linda que essa menina fez. Com 8 anos de idade, ela assina a Kiane Age 8. Está lá, 8 anos. Muito interessante. Porque é a paz de Jesus que nós procuramos. Ele é o Príncipe da Paz. Mas, questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde é que está escrita a lei de Deus. Você sabe disso, né? E os Espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência. Já que Deus não jamais promoveu de maneira alguma e nem endossa esses conflitos que foram lidos. Vocês viram a leitura que a colega fez? Essas intrigas, inimizades e tal, isso é coisa nossa. A divindade, os bons espíritos trabalham sempre com a pacificação. Então, quando você estiver perturbado ali, meio preocupado com alguma coisa, procure se reequilibrar, chamando para junto de si o teu anjo da guarda. Não é coisa de criança, de jovem, não. Aliás, eu digo que nós velhinhos dão mais trabalho do que as crianças da guarda, né? Às vezes aprontam algumas por aí. Então, chame a presença através da oração, esses espíritos amigos, eles vêm. Tenhamos essa paz na consciência. Mas tem um outro símbolo da paz, que é esse aqui. Eu pensei que estava em outra palestra, mas está nessa. Todo mundo ouviu falar desse homem. Esse espírito deixou na terra um legado inapagável quando se fala de paz. Quando se fala de paz, aliás, antes de mostrar o que eu tenho para vocês aqui do exemplo dele, quando as pessoas nos pedem para fazer a oração final, vocês percebem que nós declamamos um poema. Lembram disso? Quem já esteve aqui conosco já percebeu. Onde nós dizemos assim: Senhor, no silêncio desta oração, vimos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Queremos olhar o mundo com os olhos sempre cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Queremos ver além das aparências dos teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, para que só de bênção se encham as nossas almas. Que nós sejamos tão bons e tão alegres, sim, que todos aqueles que antes de nós se aproximarem sintam a tua presença. Reveste cada um de nós a tua beleza, Senhor, para que no transcurso desse dia eu possa te revelar a todos. É atribuída a ele. Chama-se Oração do Amanhecer. Adoro. Mas o que eu trouxe para vocês não é a Oração do Amanhecer. É aquela que vocês já conhecem de algum lugar, que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não é bonito? Isso é lindo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve
Onde houver dúvida, que eu leve fé. Que bonitinho. Se eu tivesse combinado, ia fazer um, vocês fariam o outro. Onde houver erro, que eu leve. Onde houver desespero, pronto, já entraram no clima. Onde houver tristeza, olha que bonito. Onde houver trevas, ó mestre, agora é com vocês. Olha que bonito. Olha que bonito. Por quê? Perdoando o que se é perdoado, recorrendo o que se significa para a vida. Esse espírito, meus amigos, tinha isso como conduta de vida. Ele tinha tão perto esse pensamento que fecha aqui, ó, que vocês já ouviram falar das chagas de Francisco de Assis? A gente chama de estigmas. Todo mundo sabe o que é estigma? Estigmas são marcas, às vezes de nascença, não é? Ou aquelas que surgem assim, aspas, do nada. Ele teve esses estigmas todos. Ele sentiu todas as dores do Cristo. Você sabia dessa história, né? Pela ligação afetiva, amorosa que ele tem com Jesus. Não tinha, que tem com Jesus. Ninguém mais adequado, mais apropriado para falar de paz do que esse homem. Francisco de Assis. Gostaram, né? Por isso nós voltamos. Outro Francisco, né? Agora o Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de... Na verdade, o Espírito Emmanuel, né? Através do médium, pelo médium Chico Xavier. Fala em paz. Porque assim, gente, a nossa palavra tem um poder muito grande. Nós fizemos uma palestra, temos uma palestra, não lembro o nome agora. Embainha a tua espada. Eu não sei se eu já fiz aqui. Nessa palestra Embainha a tua espada, nós lembramos o momento da vida de Jesus que ele está no horto. Depois que ele vai fazer as orações, deixa Pedro, Tiago e João. Você lembra disso, né? Quando ele volta, os três estão dormindo e tal. E tem um momento em que, depois que ele vem, esse sono, já que eu falei do sono, esse sono não é o sono fisiológico, é o sono da alma. São espíritos que dormem. Nós somos dormindo. E ele vem, o que? Vocês dormem? Vigiai e orai, não lembram disso? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai a segunda vez, volta a dormir de novo. Na terceira vez ele se entrega e vai preso. Isso na quinta-feira, sexta-feira ele é julgado. Mas nessa quinta-feira, quando aqui vem aquelas pessoas todas com o traidor, com Judas Iscariotes, diz os evangelhos que Simão teria sacado de uma espada e cortado a orelha de Malco, um rabino, um futuro rabino do Sinédrio. Eu me permiti fazer uma releitura, ou tirar pelo menos uma ideia, não contradizendo o que está na Bíblia, por favor, mas fazer uma leitura diferente do que está ali. De que sim, ele teria sacado a espada e atacado Malco. Mas alguém, uma pessoa que tem um respeito muito grande, José Virgílio Góes, disse assim, falou, meu filho, os discípulos de Jesus não caminhavam com espada na cinta, meu filho. Eu falei, não é que faz sentido? Eu falei, mas como é que fica? Procura outra interpretação para isso, meu filho. E eu procurei, eu encontrei. Sim, Simão sacou da espada e atacou Malco. Mas não foi a espada de metal. Vocês sabem que espada que ele usou para atacar Malco? É essa espada. Que Jesus mandou que fosse embainhada. Porque eu sempre digo, se você faz um corte lá, quem está cuidando do jardim, achei tão bonitinho o jardim, coisa mais linda esse jardim. Alguém está ali com a tesoura, não sei o que, de repente corta o dedo ali, machuca. É um corte, não um corte. Você vai lá, passa um mertiolate, que é adorado, que ele é bem antigo, aquele que arde mesmo, né? Para fechar e tal. Daí uma semana, 2 semanas já não tem mais nada. O corte cicatrizou, sumiu. Agora o corte feito com essa espada, às vezes dura séculos para cicatrizar. Milênios, encarnações para cicatrizar. Faz mais sentido para vocês, eu banho a tua espada? Por isso o fala em paz é o uso da nossa espada, dessa espada. Que de alto a baixo ela cinde, ela corta, se joga um para um lado ou para o outro. Essa é a figura da espada. Mas ela também pode ser levantada para defender a paz. Nas forças militares, a espada é um símbolo de comando. Não se usa a espada, aquela que os oficiais usam, não é para usar no ataque. Aquela é um símbolo de comando.
Fala em paz. Vamos ver como é que fica falar em paz? A lição está toda, eu não tirei porque deixei inteira. Justo lembrar, a voz humana, a voz, o que você fala, carrega vibrações. Você pode falar e pacificar, você pode falar e trazer transtorno e guerra. Então, justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te, portanto, porém, ou contudo, por isso mesmo, por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. É como se fossem, ele vai dizer aqui, ó, uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Agride. Entende agora por que a voz de Simão teria soado como uma espada cortando a orelha? Essa voz aguda, ferina, atingindo o órgão da audição. Machucou a orelha, cortou a orelha. E era um símbolo também, já que eu comecei a falar, porque os futuros rabinos, até os de hoje também, para assumirem essa função, o rabinato lá no Sinédrio, eles não podem ter defeitos, nem físicos e nem morais. E se eu chegar e falar contra você, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a tua condição de assumir o rabinato. Aí tem um trecho do Evangelho que diz que o Cristo teria vindo, pegado, e eu fico imaginando a cena, ele pegar a orelha no chão e colar de volta. Né? É um símbolo, né, gente? De dizer, não, esse homem é um homem de bem. Ele não merece a tua ofensa. Percebe a diferença? Então que nós não usemos essa espada para ferir. Uma exclamação tonitruante é uma pedrada mental, na orelha. Imagina a cena. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Devolve, mas devolve de maneira que não seja no mesmo tom que você recebeu. Senão vai estabelecer a guerra, aí a confusão está feita. Lembra do Cristo para que nós oferecêssemos outra face? Essa é outra face. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibra-se facilmente. Não façais aos outros aquilo que não querem que você faça, que seja feita para você. É um ensinamento, né? Discussão sem proveito. Isso aqui é muito importante. É desperdício de forças. Há pessoas que vêm, que te convocam, te convidam à discussão. Você está perdendo coisas. Primeiro é o teu tempo, que é valiosíssimo. Gente, vocês não imaginam o preço, o valor que tem o tempo que a gente perde na discussão. Que não vai levar a nada. Que a gente poderia estar empregando para fazer outras coisas, enfim. Então não percamos tempo com discussões. Não te diga sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Se você não está bem, aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio, não agressão. Se eu não estou bem, eu vou procurar me reajustar, me reequilibrar. Vou repetir uma frase aqui, um ensinamento de Joana de Ângeles, espírita, a benfeitora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que ela falou já há muito tempo e está em várias obras. Emmanuel também repete muito isso. Emmanuel, né, eles têm uma semelhança muito grande nas orientações que nos dão. Emmanuel e Joana de Ângeles. Eles dizem, quando você estiver nessa condição aqui, procure um médico, porque você não está bem de saúde não. Ou um psicólogo. É isso que eles dizem mesmo. Porque se você agride, malsina, falseia, você não está bem. Não faz sentido para vocês? Porque uma pessoa equilibrada não faz isso. Joana de Ângeles vai muito fundo. Ela diz que quando nós agimos assim, nós somos espíritos adoentados, precisando de medicação de emergência, ela fala. Para mim faz todo sentido. Porque se você pegar os grandes nomes da história da civilização humana, que mudaram o mundo de forma positiva, eles não eram, era difícil até ouvir a voz deles. A voz de Madre Teresa, o Chico, a voz do Chico era difícil, ele era quase inaudível. Essas pessoas não sabiam nem gritar, muito menos malsinar. Percebem? Se te sentes à beira da irritação, eu devia ter esperado um pouquinho mais, né? Porque está aqui na tela. E não foi nem Joana, como disse vocês, foi Emmanuel. Se te sentes à beira da irritação, estás doente. E o doente exige remédio. Perdão, eu não sabia que estava aqui. Isso aqui dá para ficar uma meia hora olhando para essa frase, né? E meditando a respeito desse ensinamento. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso, a tua voz é o teu retrato sonoro.
Tem pessoas que chegam e você faz questão de ouvir, né? Você para tudo para ouvir. Por quê? Porque a fala dela é coerente, é produtiva, é nobre, né? É instrutiva, não é verdade? E tem pessoas que começam a falar, você não vê a hora de sair de perto, de ir embora. Por quê? Porque é só azedume, negatividade, crítica, falando de outras pessoas. Se querem acabar com o diálogo, começa a falar de outras pessoas. Acabou o diálogo. A menos que seja para enaltecer, para elogiar. Aí sim, pode falar. Mas para falar mal, por favor. Eu saio, desculpa a expressão, mas eu vou embora. Né? Eu digo que a panela ficou no fogão lá acesa e vou apagar. Porque não faz sentido. Luta pela conquista da tua paz. Já que falamos, perceber aqui que não se trata de uma paz exterior, né? Uma paz interior. Vamos lutar por ela? Olha o que diz agora sim a benfeitora Joana de Ângeles nessa obra Desperta e Seja Feliz. Que com certeza tem aqui, que eu vi que tem uma livraria, coisa mais linda ali. As aquisições morais, muitas vezes não, são quase sempre penosas, impondo sacrifícios contínuos que trabalham as imperfeições pessoais, né? É um choque, é uma luta, liberando o indivíduo das paixões primitivas que lhe constituem impedimento à ascensão. Nós somos seres em eterna e permanente construção. É aquela velha figura que eu já falei para vocês, daquela pedra imensa de 2 metros por 80 tal, daquele mármore mais nobre que possa existir. E que você escuta aquele barulho, aquela batida, aquela pancada, e você fica, o que é? O que esse mármore tá? É uma figura, uma metáfora, claro. E você de repente vê que ele começa a cair dos pedaços e tem alguém saindo daquele mármore, usando a cinzel e ali se moldando. Lembra dessa figura que a psicologia usa muito? A filosofia usa muito? E que nós, que o Cristo usou muito, somos nós nos reconstruindo. E cada pancada, cada lasca daquela é dolorosa, não é? Pois é, o que está dizendo aqui. Dói arrancar lascas de imperfeições. Mas tem que arrancar. Senão você não fica bonitinho, bem burilado, bem feitinho. Dói. Não é fácil. Assim, não aguardes facilidade no processo da evolução, que depende de ti, do teu esforço pessoal, desse arrancar ali as arestas. Óbvio, né? Se anelas, ou anelar aqui, realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te renovação. Se não mudar, tem uma frase de Einstein que é muito interessante, que ele diz que imbecilidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Já viram essa frase? Não? Ele não está certo? Você quer que as coisas aconteçam, mas você não faz nada para você não faz nenhum movimento para isso aí. Não faz sentido. Porque é difícil. A psicologia chama de zona de conforto. Já viram essa frase ou não? Zona de conforto é quando está tudo bem, eu tenho que comer meu alimento, eu consigo ir, consigo voltar, consigo comer, então está tudo certo. E fica naquela. Aí até que vem a mamãe natureza, e como diz Francisco de Assis, a irmã dor, para dar aquela espetada, levanta dele, vamos trabalhar. Chega de moleza. Isso às vezes é em forma de uma pandemia, de uma enchente, de um terremoto, de uma guerra, de uma doença. De uma mudança climática. Se você tomar de o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito bonita de Lázaro, acho que é Lázaro, que ele diz assim, eles nos chamam realmente que nós somos realmente muito apáticos, ele diz, e nós o forçaremos com o látigo e a espora, com o freio e a espora, uma coisa assim. Nós que somos os guias da humanidade, ele diz, me recordo agora. Olha que bonito. Ele diz que gosta. O indivíduo, o espírito tem que assumir sua postura mesmo. Nós que somos os guias da humanidade, o forçaremos com látigo e freio e espora. Lembrei, tem um freio junto. Significando que a natureza nos conduz. Se a gente não vai, tem que ir. Existem as leis morais na terceira parte do livro dos Espíritos que fala a respeito disso. Tem uma tal de uma lei de destruição lá. Nossa, mas que pesado, lei de destruição. Sim, de destruição. Quantas árvores não foram destruídas para se levantarem casas? Quanto fogo não foi necessário para fundir os metais que a gente viu por aí para cá? Algumas coisas se destroem para construir outras coisas. E com relação a nós, temos que destruir, que matar o homem velho.
Já ouviram essa proposta, né? Tem que nascer um novo homem no sentido geral, né? O velho já não serve mais para o mundo moderno. Então é difícil, gente. Não pensem, para mim falando aqui parece fácil, mas não é fácil, como disse João. Não é fácil, porque essa palavrinha aqui, ela nos... Ai, meu Deus do céu, isso aqui pega, né? Na hora de abandonar velhos hábitos, ai, meu Deus do céu. Liberta-te do... Olha que frase. Liberta-te do entulho mental, que começa aqui, ó. E carpe esse solo que tem estado ao abandono. Olha a figura que ela cria. Nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Olha que maravilha. Parece esse jardim aqui, né? Coisa linda, né? Já pensaram se deixaram de cuidar? Eu cheguei, tinha alguém varrendo, limpando ali, o colega foi lá e cuidou e tal. Já pensaram se abandonar, deixar 15, 20 dias, aí vai ficar, né? A impressão fica muito ruim. E aí eu disse, não vou dizer para quem, que esse cuidado que a casa faz para receber vocês e nos receber aqui, eu fico imaginando como é que a casa de vocês. Porque se vocês são capazes de deixar o centro bonitinho como está aqui, a casa de vocês é mais bonitinha ainda. Não é legal? Se quiserem me convidar para o almoço, vamos lá. Né? Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando no Evangelho de Jesus, olha que bonito, cuja palavra é de vida eterna. Porque é verdade. Eu sempre digo que a verdade é um produto que não tem prazo de validade. Vale para sempre, porque é verdade. Jesus prossegue semeando até hoje. Até hoje, gente. Através dos espíritos superiores que, encarnados e desencarnados, restauram-lhe a mensagem desconsiderada, atualizando a F5, buscando esculpi-la na sociedade inquieta desses dias. E esse espírito fez parte do processo. Porque vocês encontram mensagem, uma ou duas mensagens de um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabiam que o espírito amigo lá é Joana de Ângeles? Pois é, agora vocês estão sabendo. Esse espírito participou da codificação. E eu fiquei impressionado quando eu estava fazendo leitura No Rumo do Mundo de Regeneração, que é foi em 2020, no meio da pandemia que foi lançado, quando esse espírito vem participar de uma reunião, numa assembleia espiritual. Ali dá para ter uma ideia da grandeza desse espírito. É muito, muito grande esse espírito. A Gênese. Vamos ver agora das obras básicas. Deixa eu ver se não estou pulando o horário. Tá certo o relógio, né? Vamos ver como é que nós ouvimos paz na codificação. Eu sempre procuro trazer a codificação, óbvio. Aqui está almejamos, tá? Mas anelamos lá na mesma. No capítulo 15, os milagres do Evangelho, lá na Gênese, a aparição de Jesus após sua morte, o item 58, é bem curtinho. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou. Lembra daquela cena que o cenáculo está fechado e a Tomé diz, eu não acredito que Cristo veio, ele cheio de dúvida, não só acredito se eu colocar o dedo no lado dele e tal. Lembra disso, né? Pois muito bem, 8 dias depois. Estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechado, eu falei, mas está aqui, achando-se fechadas as portas e colocando-se no meio deles, disse-lhes, que coisa linda, a paz seja convosco. Porque eles não estavam em paz. Eles estavam perturbados, o mestre faltou, fisicamente, óbvio, porque espiritualmente ele nunca faltou, e eles estavam perturbados. Por isso ele falou, a paz seja convosco. Essa é uma forma muito bonita que os nossos irmãos evangélicos tinham, hoje não tem mais. Eu sou lá do tempo, que quando eu tinha cabelo, que eu não nasci assim, que os irmãos evangélicos eles se cumprimentavam. A paz, lembra? Não sei se alguém já ouviu isso já. Que a paz de Jesus, a paz. É bonitinho aquilo, não é bonito? É bonito aquilo. É bonito, eu acho lindo aquilo. Que a paz de Jesus esteja contigo. Que coisa linda. Alguém já ouviu a expressão Namastê? O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. E mesmo a crítica que se faz aos nossos irmãos muçulmanos, Al-Salam Aleikum. Al-Salam Aleikum. Aleikum Salam. Quem que respondeu aí?
Me devolve talentos. Você consegue traduzir para mim o que significa isso? É mais ou menos isso, ó Deus que habita em mim, cumprimento Deus que habita em você. É lindo isso. Porque a paz está em todo lugar, gente. Está em todo lugar. Lá na outra obra agora, o céu e o inferno, na primeira parte, doutrina, o título da doutrina, capítulo 3, o céu, nós encontramos o que? Isso aqui, ó. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenos. Quem está falando é um espírito que conhece esses mundos, tá? Ou o Sr. Allan Kardec. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, no mundos superiores, não sujeitos aí às moléstias, às doenças, enfim, tampouco têm as mesmas necessidades. São espíritos depurados, tanto que eles não poderiam nem pensar em habitar entre nós, porque seria um caos para eles. Excluídos os espíritos maus desses mundos superiores, gozam os homens de plena paz, que somos nós lá, sem outra preocupação além do adiantamento pelo trabalho intelectual, porque o moral eles já carregam consigo. Reina lá a verdadeira fraternidade, olha aqui, a paz interior, porque lá não tem egoísmo. A verdadeira igualdade reina lá, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade também, por não haver desortes a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Um procura ajudar o outro. Olha que maravilha esses mundos superiores. E nós estaremos lá um dia. Estamos a caminho já, na verdade. Em outra obra, essa obra fantástica, o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, aqui eu fui longe porque eu peguei um troço que quase nenhum palestrante pega. Porque eu fui na introdução da obra, no item 4, onde Sócrates e Platão falam da ideia cristã e do Espiritismo. São os precursores. Fui lá pegar uma fala de Sócrates. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. É bem curtinho. O item 16 diz assim. Tem um final aqui que é coisa mais... É um poema lindo, lindo, lindo. É de chorar. Olha o que ele diz. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que ama a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que mantém os astros em perfeita órbita, meus amigos. O amor de Deus. É o amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes. Olha que bonito. Lindo, né? Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe depara em flores e perfumes. Poetizou totalmente. Agora a poesia bonita está aqui, ó. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Paz. Isso é paz. Isso é paz. Isso é estar em paz. E esse homem, Sócrates, estava em paz. Mas João Edson, ele foi condenado a beber um veneno cicuta, ele estava em paz. Aliás, o discurso dele foi feito justamente, eu vou para onde ele falou sobre vida na espiritualidade o tempo todo. Reencarnação, existências múltiplas, progressão espiritual. Sócrates falou sobre tudo isso. Por isso que ele tomou eu vou falar remédio, do jeito que é absurdo, aquele veneno, ele sabia exatamente que não ia morrer, que o corpo ia morrer. Mas o seu legado, que é o seu ensinamento filosófico, ia se espalhar pelo mundo todo, como aconteceu. E ele, Platão, que era o seu discípulo, Sócrates não escreveu nada, que escreveu foi Platão, né? Olha a maravilha que ficou para nós. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 agora, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, tem lá a beneficência. Nós pensamos no item 11, isso aqui, ó. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Olha que sentença maravilhosa. A pessoa caridosa é alguém que vive em paz. E lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, falei das leis morais, no capítulo 8º, está aqui, da lei do progresso, tem lá povos degenerados. Nós pensamos o tópico, diz assim na questão 7. Na verdade é uma parte da resposta isso aqui, tá? Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, faltou uma crase ali na lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz. Ei, por que não chega esse tempo rápido, né? Viverão felizes e em paz porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho
nem de viver às expensas dele. E nós todos estamos aqui nesse exato instante nos preparando para esse tipo de lugar, de mundo de condição espiritual. Porque esse mundo aqui, você sabe que não é um mundo físico, é uma condição nossa, tá? É a nossa condição que nos coloca, né, com essas sensações todas. E o livro dos médiuns, para encerrar, aqui parece que ficou um pouco fugidio, mas eu procurei trazer uma noção de paz. Na segunda parte, são duas partes somente, na segunda parte das manifestações espíritas, vai falar só a respeito da constituição da sociedade espírita. No capítulo 31, são 33 capítulos, tem lá dissertações espíritas sobre as sociedades espíritas, como eu disse para vocês, sobre a casa espírita, sobre proteção espiritual, sobre aqueles que vêm trazer paz ou não para o centro espírita. Agora é para os trabalhadores da casa. Olha o que nós pensamos, no item 26. O espiritismo deverá ser uma égide, um escudo contra o espírito de discórdia e de dissensão. O próprio espiritismo nos protege dos ataques, venham de fora ou de dentro. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, da dissensão. Porque cioso ele é da aventura, ele não tem aventura, paz e a união, ou que a paz e a união proporcionam. Então eles são infelizes, vêm para o nosso meio e querem espalhar a sua infelicidade no nosso meio. Aí vem a orientação para os trabalhadores espíritas e para todos nós. Bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição. É um alerta, né? É um alerta. Impotente, porém, será contra os que tenham animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Impotente, porém, será contra eles, impotente, porém, será contra os que tenham animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Quem tiver animado desse princípio, digamos assim, não será atacado, não será vítima, não sentirá os efeitos da tentativa de desunião, de separação, que muitas vezes permeiam o nosso movimento espírita como um todo. Para falar de paz. Essa foi mais para o trabalhador. Estai, pois, em guarda, orientação, e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Então, se nós estivermos em guarda, eles não vão conseguir penetrar e trazer desafeição, desunião para junto da nossa reunião, que é uma reunião como essa aqui, por exemplo. Aqui está todo mundo em paz, que maravilha, a gente sente o clima, né? Clima de paz. Vocês perceberam que eu usei as letras bem fininhas assim? Foi para trazer. Já pensou escrever essa mensagem com letra bem, né, caixa alta, grandalhão, assim, dá aquela ideia forte. Não. A paz, ela tem esse requinte, essa sutileza, essa leveza, né? Para que nós permaneçamos assim durante todo o dia do domingo, que é um dia maravilhoso. Eu trouxe essa mensagem uma vez para encerrar já. Se for repetida, me perdoem aqueles que já viram, mas para aqueles que não viram ainda, olha que coisa linda, aulas da vida, para que a gente reflita e a gente vá para casa com essa ideia trazida pelos Espíritos. Aulas da vida, olha que bonito. E diz assim: Deus é meu Pai, a paz está aqui dentro. O universo é meu caminho, para a gente sair daqui, viajar. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. O coração é meu templo. O próximo é meu irmão. O amor é minha lei. A verdade é meu culto. A paz é meu abrigo. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. A
dor é meu aviso. A alegria é meu cântico. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. E a perfeição é o nosso destino. Essa mensagem é de Emmanuel, tá? Desculpa, eu não coloquei aqui, mas é de Emmanuel. Está nessa obra Aulas da Vida, por escrito diversos, Emmanuel assinou. Bom? Com isso eu quero agradecer a vocês por terem vindo mais uma vez, domingão maravilhoso. Não sei se vocês sabem, mas domingo é um nome que vem de Dominus Dei, né? A origem do domingo, que significa dia consagrado ao Senhor, né? Então que esse dia consagrado a Deus, nosso Pai, seja o melhor dia da nossa vida, porque nós temos que trabalhar para que todos os dias sejam os melhores dias das nossas vidas. E outra coisa, lembrando a vocês, amanhã é o melhor dia da semana, tá? Não ria não. Amanhã é o melhor dia da semana, que é segunda-feira, tá? Nunca se esqueçam disso, tá bom? Muita paz, meus amigos, Jesus nos abençoe.